Olá! Bom, o AVC, o chamado acidente vascular cerebral, ele é uma das doenças, que estão entre as que mais matam em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, e é uma das doenças também que deixam mais sequelas, mais incapacidades funcionais naqueles pacientes que são acometidos, tá? E a trombólise é um tipo de tratamento que veio para tentar minimizar esses efeitos, tanto de letalidade quanto de incapacidade desses pacientes. Bom, não há como falar de trombólise sem determinar o que é a trombólise. O termo trombólise lise vem de destruição e trombo, a parte trombo vem do trombo formado de um coágulo. Então a trombólise é a destruição desse coágulo que obstrui uma artéria provocando um AVC. O acidente vascular cerebral, ele é a morte de um tecido cerebral, de uma determinada área do cérebro, tá? E existem dois tipos de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral isquêmico, que é onde um trombo, um coágulo, obstrui uma determinada artéria que irriga uma área cerebral. E o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é onde uma dessas artérias rompe-se e aí há uma inundação de sangue nessa área. E essa área também deixa de receber esse suprimento vascular. Então o sangue ele é responsável por levar tanto nutrientes quanto oxigênio, glicose. E o tecido cerebral ele é um tecido que ele entra em morte celular em poucos minutos ou horas. O AVC isquêmico ele é uma obstrução de uma artéria cerebral que irriga uma determinada área. Então, ele é o foco da trombólise, porque nós temos que destruir esse trombo para que volte a essa área cerebral volte a receber uma irrigação. Tá? O AVC hemorrágico, ele já é um sangramento, então é uma contraindicação, inclusive, absoluta ao procedimento de trombólise. Bom, o atendimento hoje, com o advento da trombólise, nos coloca num patamar de hospitais de alta complexidade, de grandes centros, como Montes Claros, Belo Horizonte, São Paulo. E trouxemos isso aqui para uma microrregião do norte de Minas, onde o paciente que chegava com AVC aqui na nossa região, ele estava fadado a sofrer com as consequências e as sequelas do AVC. Então nos coloca aí numa posição de atendimento em hospitais de alta complexidade mesmo. Bom, o tempo realmente é fundamental. Nós temos dois espaços de tempo e um desses nós não conseguimos controlar, porém podemos levar essa informação para dentro da casa de cada habitante aqui da nossa microrregião. Esse primeiro espaço de tempo é o tempo em que o AVC ele é reconhecido e esse paciente é conduzido até o hospital. E o segundo tempo é o tempo entre a chegada desse paciente ao hospital e é o chamado tempo porta-agulha. É o tempo de chegada desse paciente ao hospital até ele receber o trombolítico na veia. Então, assim, é fundamental que seja reconhecido no tempo pré-hospitalar e quando chega ao hospital, nós temos já esse reconhecimento desde a porta de entrada até a equipe médica. Bom, na verdade, todos os pacientes com sintomas de AVC, nós o vimos como um possível paciente para receber a trombólise. O que acontece é que no correr dessa avaliação, nós temos critérios de exclusão. Então, nós vamos avaliar esse paciente, passar por todos esses critérios de exclusão. Se não houver nenhum critério que tire esse paciente da possibilidade de fazer a trombólise, aí o procedimento é realizado. Na chegada desse paciente no pronto-socorro, aí nós passamos a lutar contra o tempo, correr contra o tempo. Nós temos como exemplo 10 minutos para o reconhecimento e o atendimento da equipe médica, aproximadamente 25 minutos para a realização da tomografia computadorizada e 45 minutos para até a interpretação dessa tomografia e até 1 hora, que é o tempo porta-agulha, da chegada desse paciente a receber o trombolítico. Então é realmente uma corrida contra o tempo.
os cuidados, nós temos que afastar, né, os critérios de exclusão, como alguns, por exemplo, distúrbios da glicemia, pacientes com a pressão muito alta, pacientes com cirurgias recentes, pacientes com traumatismo craniano recente. Então, temos que fazer toda essa parte de entrevista e coleta das informações para poder acionar, né, a equipe de enfermagem, que vai preparar o trombolítico, né? Esse paciente vai ser colocado num leito de monitorização, um leito para o AVC, onde ele vai ter a monitorização cardíaca, monitorização de oximetria, né, de oxigenação, monitorização de pressão arterial. E então, ele estará apto a receber o trombolítico, né, endovenoso dentro da sala de emergência. Bom, após a aplicação do trombolítico, né, do medicamento, esse paciente continua, né, no leito da sala de emergência, monitorizando todos os dados vitais desse paciente, pressão arterial, oximetria, né, dados vitais de 2 em 2 horas. Todo esse cuidado ele é dispensado ao paciente, né, para podermos ter certeza do sucesso do procedimento de trombólise e para detectarmos qualquer efeito adverso. O principal efeito adverso do trombolítico, que é conhecido, é a chamada transformação hemorrágica, onde esse paciente de um AVC isquêmico, ele passa para um AVC hemorrágico. Ele ocorre um sangramento naquela área de isquemia, naquela área onde estava isquemiada. Então, ocorrendo isso, esse paciente tem que repetir a tomografia novamente, ele tem que ser deslocado para um centro de neurocirurgia, que é a Santa Casa em Montes Claros, é a nossa retaguarda. Então, os cuidados pós-AVC e pós-trombólise, eles continuam, às vezes por 3 ou 4 dias aqui no ambiente intra-hospitalar. Bom, os sinais e sintomas de AVC, eles podem ir desde sinais sutis, como uma dificuldade em falar uma palavra, em pronunciar uma palavra, um desvio, né, da comissura labial, um desvio do canto da boca, até mesmo uma paralisia de parte do corpo, né, do braço e da perna. E percebendo-se qualquer um desses sinais ou sintomas, quem estiver em casa, o filho, o sobrinho, o tio ou qualquer outra pessoa, deve imediatamente acionar o serviço de emergência pré-hospitalar. Aqui na nossa cidade disponíveis o SAMU e o COBOM, o Corpo de Bombeiros, e pensar em trazer esse paciente o mais rápido possível para o pronto-socorro aqui da Fundação Moisés Magalhães Freire. Bom, o projeto Angels, ele é um projeto que foi idealizado pela empresa Boehringer, né? É a empresa produtora do trombolítico, juntamente com hospitais de excelência, juntamente com serviços de atendimento pré-hospitalar, juntamente com governos, né? Governo federal, governos estaduais, para o mundo inteiro, na verdade, não é um projeto brasileiro, no sentido de encurtar, né, esse tempo de atendimento e proporcionar aos pacientes vítimas de AVC uma chance de ter de novo uma qualidade de vida, né, de retornar bem para o seio da sua família. O projeto ele é um elo entre esses hospitais, serviços de atendimento de urgência e a comunidade. Daí a preocupação em levar essa informação para dentro das casas de cada um dos habitantes. Esse projeto ele é um projeto contínuo, onde há uma melhoria contínua da informação e onde essa informação é levada desde as escolas, né, infantis até igrejas, faculdades, e ele premia cidades, ele premia hospitais, né, que fazem parte do projeto e que trazem esse benefício para a população. Recebem às vezes o título de Cidade Angels, aquela cidade onde a informação foi difundida em todos os níveis e a população tem plena consciência de que existe o serviço e de que existe o tratamento e de que tem onde buscar esse tratamento, como fazer, né, esse paciente chegar na nossa porta de entrada. Nós temos dados aqui do nosso pronto-socorro, nós levantamos esses dados para mostrar para o Ministério da Saúde que nós temos em Pirapora e micro-região aproximadamente 15 casos de suspeitas de AVC por mês.
onde desses 15, 3 casos são elegíveis para trombólise. Então, assim, essa informação ela tem que ser difundida, porque o tempo ele é fundamental. Nós temos 4 horas e meia de quando o AVC é reconhecido até o momento que é feito o trombolítico. E nós perdemos a maior parte desse tempo no pré-hospitalar, porque as pessoas não sabem reconhecer ainda os sinais e sintomas do AVC.